Olá, turma, aqui é o professor Jonathan Rodrigues Castelli e hoje vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre economia brasileira contemporânea. Então, na última aula, a gente discutiu o governo JK, né, e seu plano de metas, que se estendeu de 56 até 1961, e hoje a gente vai dar seguimento ao governo Janjan, né, a dobradinha Jânio Quadros e João Goulart. Bom, então, antes para mais nada, né? O primeiro governo vai ser o governo Jânio, que vai ser eleito no final do governo Juscelino Kubitschek, com uma pressão muito forte sobre a questão inflacionária que o Brasil passava. Né? Lembrem que a última ação do Juscelino como presidente foi lançar o PEI, né? O Plano de Estabilização Monetária, para conter o efeito do aumento geral de preços decorrente das políticas de investimento baseadas na expansão monetária, e ao mesmo tempo um conjunto de denúncias de corrupção na construção de Brasília. Nesse sentido, o Jânio, que era um personagem bastante caricato, ele vai surgir com a promessa de combater, né, a corrupção, trazer novamente os valores tradicionais para o centro da política e adotar uma política de combate à inflação, né, uma política econômica mais restritiva. De modo que ele cria sua campanha baseada na imagem de uma vassoura. Né? O Jânio ele tinha o apelido de Vassourinha, porque ele varreria a corrupção para fora do país. De maneira bastante peculiar, né, ele vai ser eleito como presidente do país com o apoio da UDN. Na verdade, ele era do PTN, mas a UDN apoiava a sua candidatura com 48% dos votos. Contudo, o seu vice vai ser eleito João Goulart, né, do PTB. Lembrando que na época as eleições para presidente e vice eram feitas de maneira separadas. Então, o Jânio ele concorreu com o Marechal Lott, que tinha sido o marechal que impediu o golpe de Estado em cima do Juscelino Kubitschek, logo após o governo do Vargas, né, e do Café Filho. E ele perde, então, para o Jânio Quadros, que era um personagem muito mais carismático, tinha sido prefeito de São Paulo. Mas o seu vice, né, o João Goulart, herdeiro do getulismo, herda, né, ele acaba sendo eleito como vice-presidente. Então, de um lado tem um presidente muito conservador e de outro lado um vice trabalhista, né, até com sindicalista e até uma visão de que ele pudesse ser comunista. Tá? Então, a gente vai ter a formação desse governo de maneira bastante peculiar, né, onde, como eu falei, a campanha do Jânio ela acabou se concentrando basicamente no combate à inflação e à corrupção, e o grande resultado era enfrentar as consequências macroeconômicas herdadas do governo JK. Tá? Então, nesse sentido, o Jânio ele assume o governo em 61, mas vai ser um governo muito curto, vai durar em torno de 8 meses, onde no final desse período o Jânio Quadros irá renunciar o seu mandato. Né? Então, no primeiro momento, ele se alinha com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele busca uma aproximação do bloco comunista. Havia até uma ideia de estabelecer um certo multilateralismo, mas ele toma decisões que se tornam bastante explicitamente contraditórias frente à sua postura mais conservadora e liberal. Então ele vai enviar o seu vice-presidente, o João Goulart, numa missão à China. Ele vai condecorar o Che Guevara, né, que era inimigo dos Estados Unidos. Né? Ao mesmo tempo, então na política externa, um conflito
em relação ao discurso que ele praticava na política doméstica. Ele inicia o governo com um pacote de medidas ortodoxas, que vão incluir uma forte desvalorização cambial, de uma unificação do mercado de câmbio a partir da Instrução 204 da SUMOC. Mas ao mesmo tempo, ele cria o Parque Nacional do Xingu, um parque, né, o primeiro grande reserva indígena do país, que é uma pauta bastante progressista. Contudo, ele também faz uma regulação dos costumes. Então, entre elas, ele proíbe a rinha de galo, ele proíbe o uso de biquíni na televisão brasileira, inclusive ele proíbe o uso do biquíni na disputa da Miss Brasil. Ele proíbe o uso de lança-perfume, mas ao mesmo tempo ele regulariza os jogos de carteado. Tá? Então vocês veem como ele é uma figura peculiar. Tá? Em 21 de agosto de 61, o Jânio Quadros ele vai cassar a concessão de uma empresa dos Estados Unidos, a empresa Hanna, que era detentora do direito de exploração de minérios de ferro no território nacional. Isso, por sua vez, acaba desagradando os militares, que vão pressionar o Jânio para que ele renuncie. Tá? Lembrando que o Vargas também sofreu essa pressão muito forte ao se desalinhar dos interesses dos Estados Unidos, e o Jânio vai passar pela mesma situação. Né? Em 25 de agosto, o Jânio Quadros então renuncia à presidência com apenas 8 meses de mandato, com uma carta bastante nebulosa, até inspirada na carta testamento do Vargas. Né? Há uma tese na historiografia de que o Jânio ele esperava que, diante, né, de um contexto em que o vice-presidente dele era comunista, estava na China, a renúncia faria com que o povo brasileiro pedisse para que Jânio Quadros permanecesse no seu cargo, e a partir disso ele poderia ampliar seus poderes, né, como talvez até um ditador, sendo que o Jânio ele se inspirava muito fortemente na figura do governo do Salazar. Então havia isso, mas assim, embora ele fosse carismático, ele não tinha um apoio popular, né? Então ele acabou renunciando e ninguém pediu que ele ficasse, e dessa forma ele saiu do governo de maneira abrupta. Né? Então nesse slide a gente tem algumas imagens do Jânio. A primeira no topo esquerdo da sua campanha para presidente, que ele aparece ao lado da sua vassourinha, né, e das cores do Brasil. No centro a gente tem ele na posse, em que ele carrega sua vassoura, né, e no canto inferior direito a gente tem ele condecorando Che Guevara com a maior condecoração que o Brasil concede, que é a Cruzeiro do Sul. E aqui nós temos a carta de renúncia do Jânio Quadros. Tá? Então, como eu disse, ela foi inspirada na carta do Getúlio, tá? Mas é muito ambígua, né? No sentido de que não há nem tempo suficiente para ele ter tanta oposição, com exceção dos militares nesse ponto, né? Então ele argumenta que forças terríveis se levantaram contra ele, né? E que o intrigam, o inflamam, e que haveria um complô contra o governo de Jânio Quadros, tá? Onde ele deixa um apelo da ordem, né? Um apelo para que as forças armadas agissem em prol da defesa do governo, né, e da manutenção assim, do seu mandato. Né? Mas que, como a gente conhece a história, não surtiu o efeito que ele esperava. Aqui tem essa imagem, uma foto de um recado, dos recadinhos que o Jânio deixava, que é o recado para renúncia. Tá? Então há até toda um folclore em relação a como o Jânio interagia com o Congresso Federal, fazia isso a partir da emissão de bilhetes e notinhas, em que ele entregava
seus deputados, seus senadores, e a renúncia foi um desses bilhetes. Então, como dá para ver, Eugênio Quadros ele é um presidente pouco estudado, mas também que tem pouco material para a gente estudar, porque é um governo muito breve, com muita aleatoriedade. Agora a gente vai entrar então no João Goulart, né, o que vai ser o presidente por mais tempo nesse governo, até a ocorrência do golpe empresarial militar em 1 de abril de 64. Tá? Nesse contexto, né, quando o Jânio renuncia ao seu mandato, o Jango, né, o João Goulart, ele estava numa missão diplomática na China, e, e vai se ter uma tentativa de golpe, né, então que ele não voltasse para o Brasil, impedir a posse dele e estabelecer um governo de exceção. Tá? Por que isso não ocorreu? Porque o cunhado do Jango, que era o Leonel Brizola, ele organiza uma campanha política conhecida como campanha da legalidade. Né? Então, o Brizola ele vai se unir com várias frentes políticas nacionais, né? Se unir a redes de rádio, né? Vai ter o apoio da UNE e vai se organizar tanto fazendo manifestações pacíficas, né? Como também uma organização armada para manter o Jango no poder. Tá? Então, no final, enquanto o Leonel Brizola organizava isso aqui no Brasil, o Jango ele ia atrasando a sua vinda, né, para que ele pudesse chegar no momento que as questões já tivessem sido resolvidas, para até não correr o risco dele ser preso, enfim. Tá? Então, com a atuação do Brizola, que está ali na foto do centro, né, com sua pistola, eles conseguem impedir a ocorrência do golpe e se estabelece um governo democrático baseado no Jango. Mas tem um detalhe, tá? O Jango ele toma posse, ele volta da China, toma posse, mas num sistema parlamentarista. Então ele não tinha poderes presidenciais como seria o esperado. Né? O seu primeiro-ministro vai ser o Tancredo Neves, né? E o Walter Moreira Salles, o pai do Walter Salles, o cineasta, vai assumir a fazenda com o intuito de acalmar os setores mais conservadores da sociedade civil brasileira. E no fundo a ideia era com o tempo realizar um processo de transição em que o Jango se tornasse o presidente. Então se estabelece um governo parlamentarista, né? Em 61 a gente tem um crescimento do PIB de 8,6%, mais uma inflação de 47,8%, né, com o recuo do investimento. Esse crescimento que ocorre no período, ele em grande medida é consequência ainda da maturação dos investimentos feitos no governo JK. Entre 61 e 63, vai se mudar o primeiro-ministro, né, umas 3 vezes, devido a conflitos na política econômica a ser adotada, com uma discordância do ministro com o Jango. Né? Então, o Jango ele ansiava medidas que fossem mais à esquerda, que atendessem às demandas da classe trabalhadora. E isso foi gerando, no período, uma forte instabilidade política. O Jango ele vai acabar assumindo o governo efetivamente em 61, em 63, tá? A partir de uma campanha e um plebiscito para a volta do presidencialismo. Enquanto isso, no ano anterior, em 62, foi aprovado a lei de remessas de lucro, que limitava as remessas de capital estrangeiro a 10% sobre o capital registrado aqui no país, mas que ela não vai ser aplicada. Se aprova a lei, mas ela não entra em implementação ainda. Em 63, o Jango assume o seu mandato e a partir daí ele lança o seu plano de governo, seu plano de desenvolvimento, que é o plano trienal. Tá? Então, é o plano trienal de desenvolvimento econômico e social, em que o ministro, né, ligado à pasta do planejamento vai ser o Celso Furtado, com suas ideias desenvolvimentistas inspiradas na teoria cepalina. O plano trienal, embora
esteja ligado a um economista desenvolvimentista, ele vai partir do diagnóstico que a economia brasileira estava estagnada. Essa estagnação era uma consequência do esgotamento do processo de substituição de importações até aquele momento, e decorrente também da baixa produtividade do campo, que fazia com que não houvesse alimentos em quantidade suficiente para atender os centros urbanos, e isso estava pressionando o preço dos alimentos, como consequência todo o custo de vida dos trabalhadores. A partir daí, né, a ideia central seria tentar reduzir a inflação, né, tanto diminuindo os gastos do governo, né, numa política de caráter mais ortodoxo e restritiva, e ao mesmo tempo ampliar a produtividade do campo através da reforma agrária, para posteriormente dar continuidade ao processo de industrialização nacional. Então, o plano trienal ele partia desse diagnóstico, né? Inflação causada por gastos públicos e o desenvolvimento via aprofundamento da industrialização e de reformas de base, né? Entre elas a reforma agrária, uma reforma tributária progressista e uma reforma educacional. Não chega a ser contraditório, contudo, entender que o Furtado se adota de uma política monetária restritiva sendo um desenvolvimentista, tá? Porque lembrando, né, a gente tem sempre que separar quais são as políticas de caráter conjuntural daquelas que são de caráter estrutural, né? Então, o grande problema, né, desequilíbrio econômico da época era a inflação elevada, que vinha desde o final do governo Vargas, né, e que vai se ampliando depois do final do governo JK. Então, hoje, mais nada, a ideia do Furtado era resolver isso. Né? A ideia, a gente tem essa citação que é que contra a ortodoxia dos monetaristas, esposada e imposta pela FMI, que era possível conduzir a economia com relatividade e estabilidade sem impor-lhe a purga recessiva. Então, a ideia do Furtado era adotar uma política restritiva, contudo, de maneira gradual, né? Para que os efeitos de uma política monetária mais austera não impactasse tão fortemente na população. Os objetivos do plano trienal, portanto, seriam garantir uma taxa de crescimento do PIB de 7% ao ano, próxima à média vista nos anos anteriores, reduzir a taxa de inflação para 25% em 63, visando alcançar 10% em 65, então, mais uma vez, uma política restritiva no âmbito monetário, mas gradual, e garantir um crescimento real dos salários à mesma taxa do aumento da produtividade, ao que não ocorria desde o governo Vargas. Realizar uma reforma agrária como solução não só para a crise social, como também para elevar o consumo de diversos ramos industriais e, por fim, renegociar a dívida externa para diminuir a pressão de seus serviços sobre o balanço de pagamentos. Né? A ideia de fazer uma reforma agrária ela é consistente com a conjuntura da época, em que a gente tinha uma forte concentração fundiária, então a maior parte das propriedades rurais elas estavam concentradas em propriedades menores de 10 hectares ou entre 10 e 100 hectares, e que representavam 44,68% das unidades, tá? Que dá algo em torno de 19,4% do território rural. Contudo, né, embora tu tivesse uma parcela menor de propriedades ligadas a estabelecimentos entre 100 e 1.000 hectares e estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, esses representavam em torno de 78% da concentração fundiária do país. Então, 78% da terra ela estava concentrada em algo em torno de 10% das propriedades, o que mostra que a gente tinha uma estrutura fundiária que ainda se mantém em grande medida extremamente concentrada na mão de poucas pessoas. Tá? Além disso, a gente tinha uma concentração de renda muito alta
em que a maior parte da renda anual em forma de salário se concentrava nos 10% mais ricos, né? Então, 39,6% estava na mão dos 10%, 28,3% na mão dos 5 mais ricos e 1%, e 11,9% na mão do 1% mais rico. Então, a gente tem uma estrutura fundiária altamente concentrada, uma estrutura de renda altamente concentrada, e por isso o Jango ele vai propor reformas de base ligadas tanto ao setor administrativo, agrário, bancário, eleitoral, reforma cambial, uma reforma universitária da educação, uma reforma urbana e uma reforma tributária e orçamentária. Na parte administrativa, o Jango ele defendia modificar a estrutura do Estado, adaptando a nova realidade brasileira com um planejamento econômico sistêmico, uma reforma agrária com redistribuição de terra, criando numerosas classes de pequenos proprietários, assentamentos em áreas improdutivas, uma reforma bancária com a criação de um sistema financeiro comprometido com as prioridades nacionais, entre elas a criação de um banco central, que lembrem, a gente não tinha ainda, então parte da atuação do Banco Central era exercida pelo Banco do Brasil e outra parte, principalmente na regulação, pela SUMOC. Uma reforma eleitoral, né, onde ele concedia voto aos analfabetos e a todos os militares, porque uma parcela considerável dos militares não votava e os analfabetos representavam 50% da população adulta. Uma reforma cambial com regulamentação e controle dos investidores estrangeiros e da remessa de lucros. Então, nesse ponto, reverter a instrução 113 da SUMOC. Uma reforma urbana com planejamento e regulamentação de crescimento das cidades, né? E para isso realizar desapropriação de lotes urbanos que não eram ocupados, e uma reforma tributária e orçamentária com ênfase na arrecadação de impostos diretos, especialmente o imposto de renda progressivo, né? Uma simplificação tributária e combate à sonegação. A Conceição Tavares, na sua obra clássica Além da Estagnação, ela colocava que as reformas de base elas poderiam mudar o padrão de desenvolvimento brasileiro na direção de uma sociedade menos desigual, porém elas não eram fundamentais para o crescimento, né? Depois a gente vai ver agora, quando for estudar o período militar, que embora não tenha sido feito as reformas de base propostas pelo Jango, em especial a reforma agrária, mesmo assim se conseguiu aumentar a produtividade do campo através de outros mecanismos, né, que não eram previstos para a época, como a Revolução Verde, né, a adoção de agrotóxicos e maquinário pesado no campo. Em relação à reforma agrária, né, a gente vai ter um conjunto de propostas, né? Então, primeiro era de que ninguém seria lícito manter a terra improdutiva por força de direito de propriedade. O Jango também defendia que poderão ser desapropriadas terras improdutivas mediante pagamento em títulos públicos de valor reajustável, na forma que a lei determinar. Vai determinar também que nos casos de desapropriação por interesse social será sempre ressalvado ao proprietário o direito de escolher e demarcar como de sua propriedade de uso lícito área contígua com dimensão igual explorada, né? Então vocês veem que as propostas de reforma agrária do Jango, elas visavam aumentar a produtividade no campo, atender a maior parte da população que é rural, mas elas ainda tinham um caráter capitalista, né? Porque os proprietários seriam resguardados, né, no seu patrimônio, eles seria pago algum tipo de compensação financeira, né? A possibilidade de escolher e demarcar quais territórios seriam apropriados pelo Estado. Então não era uma revolução comunista, vamos dizer assim.
Apesar disso, né, lembrando que a reforma agrária é algo central para o desenvolvimento do capitalismo em várias nações, né? Então foi feito nos Estados Unidos, depois da Revolução Americana, foi feito na Europa, principalmente na França, depois da Revolução Francesa, e aqui no Brasil isso nunca foi posto em prática, né, de maneira efetiva. No tocante ainda a essas reformas, das reformas que o Jango efetivamente realizou, a gente destaca a principal foi a regulamentação, né, da lei de remessas que tinha sido aprovado em 62, né, então ele implementa ela. Ele decreta a instrução número 242 da SUMOC, que acaba com os privilégios da instrução 113, que foi instituída lá no Café Filho. Ele proíbe o registro de financiamento estrangeiro para a importação de máquinas e equipamentos, instala a Eletrobras para a incorporação de todo o setor de eletricidade. A Eletrobras, que era uma proposta política desde o governo do segundo governo Vargas. Ele cria o Conselho Nacional de Telecomunicações e Comunicação Nacional de Energia Nuclear para garantir o domínio estatal nas áreas de pesquisa, lavra de jazidas e comércio de minérios nucleares. Decreta um aumento de 100% do salário mínimo e cria o Estatuto do Trabalhador Rural, porque até então a CLT ela só cobria os trabalhadores urbanos, né? Então os trabalhadores rurais até esse momento eles eram desprotegidos legalmente. E também ele estendia tanto os direitos trabalhistas quanto a previdência social aos trabalhadores do campo e institui o 13º salário e a escala móvel de vencimentos para os funcionários públicos. Bom, então essas eram as propostas trazidas a partir do plano trienal. Tá? Mas havia uma questão grande assim, para o Jango resolver, que era tanto ter recursos para a realização desse plano, como diminuir ou renegociar a dívida externa brasileira, que era crescente, né, desde o governo Vargas e Dutra, né? Mas também tinha se acelerado no governo do Juscelino. Então, se realiza a missão Santiago Dantas, que era então o ministro da Fazenda, que vai aos Estados Unidos para renegociar a dívida externa, conseguir empréstimos, mas acaba fracassando. Isso leva a um descontentamento com a política externa independente praticada pelo Brasil, né, em grande medida que tinha sido implementada ainda pelo governo Jânio, e que pegou mal assim para externamente as relações internacionais dos Estados Unidos. Isso acabou pesando contra essa renegociação liderada pelo Santiago Dantas, além da fama, né, do Jango ser um comunista, né? Havia um descontentamento doméstico também com a política ortodoxa do plano trienal, que restringia os gastos públicos, né, uma redução inclusive de alguns investimentos. Em abril de 63, a gente se tem uma retomada dos subsídios ao trigo e ao petróleo, e um aumento do salário mínimo em 56% e do funcionalismo em 60%. O Jango faz uma reforma ministerial na sequência e acaba com o Ministério do Planejamento. Depois, tu tem uma desaceleração econômica e que leva a uma crise política, né? Então, por um lado, decorrente dessa crise, os movimentos de esquerda ansiavam as reformas de base prometidas pelo Jango, né? Enquanto que a direita ela queria destituí-lo do poder através do impeachment. Começa a surgir um discurso golpista entre os militares e os Estados Unidos, né, em que vão culminar na Operação Brother Sun, que vai ser a operação que vai derrubar o Jango, né? Por fim, a gente tem um golpe militar em 1º de abril de 64, e esse golpe ele vai nascer desse descontentamento das políticas econômicas que o Jango estava colocando e iam de
desafiavam os Estados Unidos, e além de um descontentamento da classe média, que não se via atendida por essa política, a gente tem um conjunto de manifestações bastante conservadoras na época, e um contexto também de piora das condições internas, né? Então, em 13 de março de 64, o Jango ele faz um comício na Central do Brasil, né? Onde vai estar relacionado a participação de fortes lideranças dos sindicatos e movimentos de esquerda que vão exigir a reforma de base. O Jango ele participa dessa manifestação e vai assinar 2 decretos. Um que nacionaliza a refinaria de petróleo e no outro cria a superintendência da reforma agrária. Então, nesse comício do 13 de março, o Jango define que, olha, a reforma agrária vai ocorrer, né? E nacionaliza a refinaria de petróleo que estavam na posse dos Estados Unidos. Em 19 de março, vai ocorrer a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde tinha um grande contingente de famílias de classe média, média alta, principalmente do Sudeste brasileiro, pedindo a deposição do Jango. Em 28 de março, ocorre a revolta dos marinheiros e fuzileiros navais, que exigiam melhores condições de trabalho e apoiavam as reformas de base, né? Numa data que eles estavam também comemorando o aniversário da criação da sua associação, o que leva também ao descontentamento de parte dos militares, em especial da Marinha, porque o Jango ele vai apoiar essa revolta, né? Ele vai tentar negociar com eles, vai participar da manifestação, onde os marinheiros, inclusive, estavam assistindo uma cópia do Encoraçado por Tiquim, e o Jango vai dizer que eles tinham razão nas solicitações dele, o que piora a relação com a base militar que sustentava o governo pelo lado da Marinha. Por fim, 3 dias depois, a gente tem então um golpe militar que vai depor o Jango. Então aqui a gente tem algumas imagens, né? Acima, né, no topo, a gente tem o Jango discursando no 3 de março. Abaixo, no lado esquerdo, tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Mais um cartaz dessa marcha onde se pedia um governo cristão. E por fim, né, uma imagem de manifestantes colocando que o Brasil não virasse uma nova Cuba. O Jango, então, ele é deposto, ele acaba fugindo para o Uruguai, e os militares colocam nas ruas seus tanques de guerra. Hoje, né, a gente sabe que teve um forte apoio dos Estados Unidos, que a Marinha estava pronta, né, tinham porta-aviões americanos prontos para agirem, que também vai estar muito ligado essa Operação Brother Sun com a Operação Condor, que vai estabelecer várias ditaduras na América Latina. Por sua vez, o nosso querido jornal Globo, né, do Roberto Marinho, ele vai lançar essa manchete que fica para a história, que no dia do golpe ressurgiu a democracia. Né? Então, apoiou desde sempre o golpe militar. Alguns dos apoiadores que vão defender a deposição do Jango, como Carlos Lacerda, depois até vão ser perseguidos politicamente, mas que isso é algo para a gente discutir na próxima aula. Bom, então finda o governo Jango, né? Tem poucas políticas econômicas que a gente pode ver até aqui, né? Então a gente tem a Instrução 204 do Jânio, que eu destaco o mais importante, e para o Jango, principalmente o fim da remessa de lucro, né? E o plano trienal. Na literatura da historiografia econômica, o governo Jango ele é visto normalmente como um governo populista e fraco. Né? Então a visão tradicional é de que o governo foi fraco, foi errático, que o Jango era indeciso, que ele não tinha um projeto de desenvolvimento e que seria um governo irracional. Né? Mas aqui a leitura da casa, né, da URGS, defendida principalmente pelo Fonseca, é de que, na verdade, o governo
ele tinha, né, uma perspectiva populista em alguma medida, mas não era errático, tá? Então, um governo populista econômico, ele tem três fases principais, né? Uma fase de estabilidade, que não se mantém por pressão, né, política de suas bases, uma fase de randomização, variando política ortodoxa e heterodoxa, e uma fase que ele abraça o populismo, priorizando o crescimento, mesmo que isso causasse inflação, tá? Ao perder apoio da burguesia e acaba abraçando demandas populares. Essa visão de populismo é baseada no modelo de um teórico ortodoxo, que é o Barro, e que o Fonseca e o Monteiro eles vão aplicar o governo Jango, mostrando, né, que ele se encaixaria nessa perspectiva, né? Ele não era irracional, mas ele era um governo populista. Tá? O Cássio, que foi orientado pelo Fonseca, vai dizer ainda que o governo Jango ele representava a continuidade do projeto nacional desenvolvimentista do Vargas, onde suas reformas de base incrementariam a distribuição de renda do país, tendo resultados de longo prazo, dado que no governo do Vargas, essas políticas, né, de transformação econômica, elas resultaram por concentração de renda, né? Então o Jango ele avançaria mais nesse sentido. Em relação aos indicadores, né, gerais, a gente tem no período uma tendência de queda da taxa de crescimento do PIB de 61 a 63. Em 63, né, a despeito da piora da inflação, o crescimento estava sendo retomado ali sobre a gestão presidencial do Jango com a contribuição do Celso Furtado na parte de planejamento. A inflação ela se reduz inicialmente ali em 61, ou pelo menos cresce num ritmo menos acelerado, depois ela acelera entre 62 e 63 e continua crescendo entre 63 e 64, mesmo que num ritmo não tão acelerado assim. Tá? De maneira mais geral, tá? A gente tem no período entre 61 e 60 um crescimento também das receitas, né, em alguma medida. Né? Então, as receitas, a receita arrecadada vai crescendo ao longo do tempo, né? Principalmente ali entre 62 e 63, né? Devido às políticas mais restritivas adotadas pelo plano trienal, um aumento mais elevado, né? da, das receitas do governo, mas que vão acelerar muito mais no período pós-golpe militar, tá? Que vão ter um crescimento de até 13% ao ano. Então, a gente tem um crescimento das receitas que até leva a um certo superávit em um período ali, principalmente 61, mas elas nunca são suficientes para superarem o aumento das despesas. Então, no final, o governo Jango ele vai mostrando, daí é o elemento populista dele, uma tendência mais perdulária, né? Então ele vai acumulando déficits fiscais ao longo do tempo, tá? Ampliando sempre a sua necessidade então de financiamento, né, a partir da tomada de empréstimos, tanto interbancário quanto externo. Tá? Então é um governo que vai terminar com um aumento da dívida pública, uma piora, né, das condições fiscais, ao mesmo tempo em que a gente tem um aumento do crescimento econômico e uma espiral inflacionária elevada. Tá? Feito isso, então é o ponto mais importante ainda, que com a queda do Jango se acaba com a experiência democrática da social-democracia brasileira que vinha sendo experimentada desde o governo Dutra, e se estabelece então o governo da ditadura, que vai durar 21 anos, né? Um período sangrento, um período violento, né? E que depois a gente vai discutir os resultados econômicos dele, que muitas vezes é um saudosismo em torno da ditadura, mas
talvez não tenha sido tão bom, né, nessa parte econômica como a narrativa costuma apresentar. Então, pessoal, é isso. Eu desejo um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula.